aí nós! TV Bé. E nós, nesta quinta-feira, temos uma entrevista que eu considero especial. Exatamente com uma pessoa que está acostumada a escrever sobre política em Sergipe. E um homem muito bem informado, jornalista Habacuque Vilacorte. Nós vamos conversar sobre as eleições do próximo ano, vamos conversar sobre Rogério Carvalho, sobre Laércio Oliveira, sobre Berivaldo Chagas, sobre Edivaldo Nogueira, Fábio Mitidieri. Vamos falar sobre acordos políticos, sobre essa neutralidade da oposição em Sergipe. Veja a entrevista que eu gravei para este programa com o jornalista Habacuque Vilacorte. Pode lá. Eu acho que o deputado Fábio Mitidieri, que é o nome cotado para ser o escolhido pelo governador Berivaldo Chagas como candidato a governador, e que ele deve colocar as barbas de molho, porque eu tenho lido muito na imprensa muita coisa relacionada ao prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Você acha que Edivaldo está entrando no circuito para ser escolhido? Prazer, hein? Bom, Gilmar, um prazer muito grande poder participar deste espaço, né, seu aí, a TV PPP, que é a TV do povo sergipano, né? A verdade, já tentaram, eu sou testemunha das perseguições que você tem sofrido e sofreu, né, em toda a sua trajetória. Fico solidário e espero que esse espaço cresça mais e mais, né? Que aqui ninguém mete a mão aqui. Mas respondendo ao seu questionamento, realmente, o candidato favorito, na minha opinião, né, o pré-candidato favorito é Fábio Mitidieri na situação. Só que existe sim um trabalho já, uma espécie de conspiração, a meu ver, por parte do prefeito Edivaldo Nogueira e de alguns aliados, né, para fortalecer esse projeto, né. Acho que o Fábio realmente tem que tomar muito cuidado. Ele tem uma liderança expressiva no interior do estado, mas é importante a gente entender que Edivaldo Nogueira hoje ele comanda a prefeitura mais importante do nosso estado, que é a prefeitura de Aracaju. E pode existir um entendimento até com o governador, até uma forma de convencer o governador que Edivaldo seja o candidato mais preparado, digamos assim. Acredito que Fábio realmente deve botar as barbas de molho, como você colocou, porque existe sim essa movimentação nos bastidores. Quem está participando dessa que seria o quê? Uma conspiração para fazer de Edivaldo Nogueira o candidato a governador. Esses nomes, geralmente, eles não aparecem publicamente. Eles ficam nos bastidores. Existe por trás dessa candidatura, dessa pré-candidatura de Edivaldo Nogueira, uma conspiração muito grande. Existe também uma espécie de um jogo de interesses. A gente tem que ver, a gente tem que medir quem tem mais interesse e quem tem menos. Quem ganha mais com a candidatura de Fábio Mitidieri e quem ganha mais com Edivaldo Nogueira. Hoje eu vejo uma sinalização para que Edivaldo indo disputar o governo, você tem que considerar que quem assume a prefeitura de Aracaju é a delegada Catarina. Então a gente tem que ver a quem interessa, né, Catarina assumir a prefeitura de Aracaju, a prefeitura mais importante do nosso estado. Acho que essa conspiração passa por aí. Na sua opinião, o ex-governador Jackson Barreto, ele prefere Mitidieri ou Edivaldo Nogueira como candidato a governador? O ex-governador Jackson Barreto, eu acredito, ele nos bastidores, eu já ouvi manifestações de que Jackson defende uma candidatura de Edivaldo Nogueira. Por sua vez, né, num colégio eleitoral importante, que você conhece bem como a Itabaiana, nós sabemos de uma espécie de um compromisso. Uma candidatura de Fábio Mitidieri ao governo do estado, o compromisso do grupo liderado por Luciano Bispo em Itabaiana seria com Jackson Barreto para deputado federal. Então, eu acredito que o próprio Jackson está avaliando isso. Ele tem muito prestígio, ele continua com muito prestígio na administração de Edivaldo Nogueira, ele é um aliado de primeira hora do prefeito Edivaldo Nogueira, mas a gente tem que avaliar o quê? Ele tem que avaliar. O que é melhor?
uma candidatura de Edivaldo Nogueira ao governo e ele tentar continuar com esse prestígio no governo do Estado, ou uma candidatura de Fábio Mitidieri para facilitar as coisas e um projeto político dele pessoal para deputado federal em Itabaiana. Mas acredito que, nesse caso, o Jackson está dividido nisso aí. Dividido, mas pendendo mais para que lá? Para Fábio Mitidieri ou para Edivaldo Nogueira? Pela proximidade, pelo histórico, pela relação que eles sempre mantiveram, eu acredito que Jackson penderia mais para Edivaldo Nogueira. Eu estou conversando com o Rabacuque Vilacorte, que é o meu querido jornalista político. Rabacuque, eu pergunto a você também o seguinte: Rogério Carvalho, que o PT já deixou claro que é o nome do partido para ser candidato a governador. Rogério vai estar com o candidato do governador Belivaldo Chagas ou o PT vai caminhar com as suas próprias pernas em 2022? Gilmar, eu particularmente não acredito que o PT caminhe com o governador Belivaldo Chagas. Acredito que o PT já tem insinuado, né, feito várias insinuações, manifestações, defendendo esse projeto de candidatura de Rogério Carvalho ao governo do Estado. É uma candidatura que, para muita gente, é algo natural, né, essa pré-candidatura de Rogério. E Rogério tem trabalhado para isso. Apesar de dizer que não trabalha, que está focado em CPI, nada disso. Rogério realmente tem conversado com muita gente, buscou até um pouco tempo, chegou a buscar o governador Belivaldo, ainda sonhando com esse apoio do governo. As informações que eu tenho é que não conseguiu, não teve sucesso, né, junto ao governador, percebeu que a base aliada não acompanha o Partido dos Trabalhadores nesse projeto de candidatura, e Rogério vai tentar construir isso. A grande dificuldade, a meu ver, é como é que Rogério vai atrair, né, como é que ele vai atrair partidos para o seu projeto político, a partir do momento que Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju estão todos num palanque, estão todos em um agrupamento. E do outro lado, nós temos o presidente Jair Bolsonaro, que também não vai apoiar um projeto, né, uma candidatura de Rogério Carvalho. Como o Rogério Carvalho vai se tornar assim tão insinuante, tão fascinante para conseguir atrair esses partidos? Eu acredito que nem Lula, né, que tem um prestígio muito grande aqui no Estado, não acredito que nem com essa força de Lula ele vai conseguir atrair esses apoios para a base. Vejo uma candidatura de Rogério natural, mas, ao mesmo tempo, vejo ela extremamente prejudicada neste sentido. Fora da curriola política, está o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Valmir não diz, mas é claro que ele pretende ser candidato também a governador. Na sua opinião, Valmir de Francisquinho será candidato a quê no próximo ano? Gilmar, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Acho que só está faltando em 2021 Valmir ser pré-candidato a presidente da República. Porque desde o início do ano eu já ouvi Valmir de Francisquinho ser pré-candidato a deputado estadual, ser pré-candidato a deputado federal, ser pré-candidato a vice-governador e agora até a governador. Eu tenho brincado nos bastidores que só falta a Valmir essa oportunidade de tentar disputar a presidência da República. Se brincar, Valmir não será candidato a nada. Acho que Valmir está acertando em que sentido? Ele está se valorizando politicamente como liderança política, né? Tentando ser uma liderança mais expressiva ainda na região do Agreste, entendeu? Acho que ele tem um filho que é pré-candidato a deputado federal, são os rumores que existem de uma pré-candidatura de Thalisson, dentro de um entendimento de um acordo que o grupo dele pode apresentar uma alternativa para deputado estadual. Eu pergunto a você também o seguinte: André Moura, ex-deputado federal, que do governo do Estado tem como certa a sua adesão ao grupo do governo. André é o melhor nome para ser candidato ao Senado, na sua opinião?
essa pré-candidatura de André ao Senado, para muita gente é um risco, né? As pessoas entendem que uma candidatura natural de André seria deputado federal, que ele estaria hoje numa condição de possível eleição, né? Seria um favorito a um mandato, a uma cadeira de deputado federal. É claro que André tem uma liderança expressiva no Estado, mesmo sem mandato, e agora ele tem feito um trabalho junto com Fábio Mitidieri, junto às lideranças na capital e no interior, muito importante, muito expressivo, eles têm caminhado juntos, entendeu? Só que a gente tem que ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Como é que essas lideranças, se esse palanque todo vai dar, se não vai dar aquele choque, né, em algumas cidades do interior, né? E que às vezes quando dá o choque, eu já vi candidaturas de até a governo do estado em determinada cidade que o candidato a governador tinha o apoio de 2, 3, 4 grupos políticos dentro da mesma cidade. E isso acabava, nas urnas, a gente percebeu que não deu certo. André tem que ter muito cuidado, ele tem uma liderança muito forte no interior, mas ele tem que construir esse projeto junto com o Fábio, e tem que ser uma coisa bem, uma via de mão dupla. André é muito importante, Fábio também, mas os dois têm que caminhar em sintonia. Não adianta André fazer e se somar ao governo se o governo não se somar ao projeto de André. Valdevan 90, na sua opinião. Valdevan já disse que não abre mão de ser candidato ao Senado da República. Tem alguma chance de vitória, na sua opinião? Gilmar, nesse cenário político doido que a gente está acompanhando, tudo é possível. Ninguém acreditava em Valdevan 90 em 2018, ele surpreendeu e venceu a eleição. A eleição dele para Senado, ele tem se mostrado muito determinado, ele tem dito e já colocou isso para as bases dele, eu tenho ouvido isso, que Valdevan é candidatíssimo ao Senado, não vai recuar, está preparado, vai se preparar ainda mais para disputar essa questão de candidato ao Senado, pretende até lançar, se for o caso, uma pré-candidatura independente, né? Ele está determinado a disputar isso. Só que Valdevan tem uma estrutura, pelo que se sabe, tem uma estrutura financeira, né, por trás dessa pré-candidatura, e precisa ter, que ninguém é candidato ao Senado só com discurso, entendeu? Só que Valdevan precisa de uma coisa muito importante, ele precisa de grupo. Não adianta também ele ir para uma disputa como essa sem liderar um grande agrupamento, sem o apoio de um grande agrupamento. Acho muito perigosa essa história de candidatura independente a Senado, porque a gente já viu um nome muito expressivo aqui em Sergipe, muito forte, e com boas condições financeiras, Albano Franco. Albano Franco não teve sucesso, né, numa eleição anterior aí. Então, eu acho que Valdevan precisa, acima de tudo, de um grupo político. Pergunta também a você, Rabacuque, o seguinte. A delegada Daniele Garcia, que é quem comanda agora o Podemos, tem mais chance, na sua avaliação, para a Câmara Federal ou para o Senado da República? Dilma, hoje nós estamos enfrentando novos tempos na política. Existe uma parcela cada vez maior da população que está apostando em renovação. Daniela Garcia teve uma votação expressiva aqui em Aracaju, né? É evidente que havia, no momento, ano passado, um descontentamento grande já com a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, mas não apenas com a gestão dele. Há uma espécie de cansaço, tanto que João Alves chegou, o ex-prefeito João Alves, chegou a ganhar a prefeitura em 2012, né? Que havia um cansaço daquele agrupamento que está no comando até hoje na prefeitura. E eu vejo Daniela Garcia como um nome que faz parte dessa renovação política aqui de Sergipe. Ela está preparada, a meu ver, para tanto disputar um mandato de deputada federal quanto de senadora da República. Agora, é claro que uma candidatura para o Senado passa por uma construção, é o mesmo caso de Valdevan 90, ela precisa de um grande agrupamento. E não vejo ela com chances de vencer uma eleição deste porte, né, apoiada, coligada, com uma aliança muito, muito próxima do senador Alessandro Vieira. A oposição, se é que existe em Sergipe,
a gente está percebendo o seguinte: olha, os pretensos candidatos majoritários, Laércio Oliveira, governo. Mesmo Rogério Carvalho, mas está no governo. Fábio Mitidieri, governo. Edivaldo Nogueira, governo. Ulisses Andrade, que acho que ia sair do mapa, mas ligado a pessoas do governo. Acabou a oposição aqui em Sergipe, o Rabacuque? Gilmar, eu conversando com um amigo, ele me fez refletir sobre as eleições passadas. Antigamente, quando você não era em Sergipe, quando você não estava com João Alves Filho, você estava com Albano Franco. Quando você, em determinado momento, quando você não era aliado de Marcelo Deda, você estava com João Alves Filho. Eram lideranças expressivas, existia aquela polarização, aquele embate político, né? Hoje a gente sente essa falta dessa carência de grandes líderes, né, para impulsionar esses grandes agrupamentos políticos. A oposição, a meu ver, eu até já escrevi sobre isso, e alguns membros da oposição ficam chateados, mas a oposição ela é muito vaidosa, a oposição em Sergipe. Já teve, inclusive, eleições em que ela despontava com grande favoritismo, com grande chance de vencer a eleição, mas os membros que fazem a oposição em Sergipe, eles não se alinham, não existe aquele entendimento. Criticam tanto o governo do estado, a prefeitura de Aracaju, mas não conseguem sair de uma mesa de discussão alinhados, entendeu? Existe um jogo de vaidade muito forte por parte dos membros da oposição, onde um parece querer aparecer mais, parece querer ser mais importante do que o outro. Hoje, a oposição em Sergipe está esfacelada. Esfacelada. A tendência natural é que um pré-candidato da base aliada seja eleito governador de Sergipe. Hoje é o momento. Por quê? O senador Alessandro não constrói, não soma e nem faz questão de somar. E Rogério Carvalho tem esse impedimento de que a gente não vê uma construção de ninguém próximo do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe. O que a gente vê, pelo que a gente sabe, é de mais gente saindo do PT para buscar apoio de outras legendas. Hoje a oposição está esfacelada em Sergipe. Meu caro Rabacuque, uma última questão. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo, que já deixou claro que pode ser candidato à reeleição, mas que pretende mesmo ser candidato a vice-governador, na chapa que for definida pelo atual governo. Luciano será candidato a vice-governador, na sua opinião? Pelo poder de persuasão, digamos assim, pela capacidade, né, de ser um grande moderador, Luciano Bispo é um nome preparado, Gilmar. Ele já foi prefeito de Itabaiana, de uma cidade importante como Itabaiana. Ele, há alguns anos, você tem acompanhado o trabalho dele na Assembleia Legislativa, ele conseguiu transformar, mudar, né, a leitura que a sociedade fazia da Assembleia Legislativa. Hoje é um poder cada vez mais importante para o povo de Sergipe. E eu acho que Luciano Bispo está preparado para disputar qualquer mandato, seja para deputado estadual, seja para vice-governador e até para governador. Nesse embate que você colocou mais cedo, sobre uma possível tentativa de Edivaldo Nogueira disputar o governo, né? E tentar, talvez Fábio Mitidieri não seja o escolhido. Vai que nesse jogo político aí não se chegue a um consenso, e para que se tenha um consenso, um entendimento, vai que Luciano Bispo é o escolhido, é a bola da vez. Seria um nome que pelo menos agregaria gregos e troianos, agregaria todos os conspiradores também. A gente sabe que hoje o momento político, claro que eles vão buscar, todo mundo vai puxar. Eu tenho escrito também sobre isso, que está todo mundo jogando nesse momento. Todo mundo tentando construir, puxar para o seu lado, puxando sua sardinha, para tentar se valorizar. Mas eu vejo o nome de Luciano Bispo ali, flutuando bem para qualquer projeto político, seja para deputado estadual, para vice-governador e até para o governo do estado. Pode ser uma grande surpresa. Meu caro Rabacuque Viracorte, muito obrigado, viu?
pela entrevista. Mas se tiver ainda algum assunto relacionado às eleições do próximo ano que eu não puxei aqui, fique à vontade para discorrer. Gilmar, eu acho que a gente não podia encerrar sem falar de, por exemplo, a gente apontar e reconhecer o desgaste. O desgaste, a meu ver, é uma crítica que eu tenho feito pública ao político Alessandro Vieira. Até pela forma, eu tenho acompanhado muito o trabalho dele na CPI da Covid, lá em Brasília. Antes disso, eu já o criticava, porque é o seguinte, quando você opta por entrar na política, você tem que assumir e gostar do que faz, né? O senador Alessandro, ele demonstrava gostar, né, do que fazia enquanto delegado de polícia. Só que ele era um crítico muito incisivo, né, da classe, de alguns setores da classe política. E hoje eu vejo o senador Alessandro tentando ser um delegado dentro de uma CPI. Tem sido muito questionado nesse sentido. Aí algumas pessoas fazem uma leitura de que Alessandro tem ganho um grande destaque nacional nessa CPI, dando entrevistas, a grande mídia, né? A gente tem acompanhado isso. Só que quem decide a eleição de Alessandro e companhia é o povo de Sergipe. E o povo de Sergipe quer ver resultado, quer ver um retorno do mandato dele, quer investimentos, quer que ele traga, que ele consiga trazer emendas e recursos financeiros que gerem emprego, renda, que traga desenvolvimento para Sergipe, que ele seja um parceiro das administrações municipais, do governo estadual, ele pode ter a posição política dele. Só que o que a gente vê mais hoje é um senador mais interessado nas questões nacionais, deixando a nossa política aqui de Sergipe, o nosso povo de Sergipe em segundo plano. Ele não foi eleito para isso. Acredito que o reflexo dessa postura de Alessandro, a gente tem ouvido e tem sentido isso nas ruas. Infelizmente, a vaidade do senador por Sergipe e sergipano não deixa perceber o quanto ele está se desgastando, enquanto ele vai desidratando ao ponto de perder aliados importantes dentro do Cidadania. Obrigado, Alago. Um abraço para você, muito obrigado, viu? A gente volta amanhã, sexta-feira. Um abraço para todos e tchau, tchau.